Um bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no 10º dia da nossa campanha, firmes e fortes no propósito, a qual a gente estabeleceu juntos de levantar um altar ao nosso Deus, um altar de adoração, um altar de oração e também de intercessão. Tenho certeza que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E aqui eu tenho mais um momento para compartilhar com você, um momento de oração e também de uma meditação, de uma palavra. Fique comigo neste momento de intercessão também, pois eu tenho certeza que Deus ele vai falar grandemente ao seu coração. Eu tenho um compromisso, né? Para aqueles que não me conhecem, sou o evangelista, segundo a graça do nosso Deus, evangelista Giovanni. E o meu compromisso com Deus é de pregar a verdade, né? Eu prego a verdade de Deus, os princípios da palavra de Deus. Ele está dentro do meu coração. Então jamais eu vou ficar falando algo de Deus, algo que Deus não falou, assim eu posso dizer. Jamais eu vou estar ministrando uma ideia minha, uma ideologia que talvez possa construir um pensamento positivo para você, seja ele financeiro, seja ele de vitória pessoal. Não que Deus ele não conceda isso para você. Deus ele se importa com a sua vida financeira e também com o seu desenvolvimento pessoal. Mas nem sempre Deus ele vai trazer uma palavra direcionada a isso. E hoje Deus tem uma palavra de exortação, uma palavra para que você possa se fortalecer espiritualmente. Por isso, fique comigo por mais alguns minutos, porque Deus ele tem uma palavra revelada nessa madrugada que eu quero compartilhar com você. Antes de tudo, vamos fazer a nossa oração e pedir para que Deus ele nos direcione através do Espírito Santo. Pai da glória, Deus da eternidade, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te convido, Pai, para estar conosco neste momento de oração, este momento ao qual apresentaremos diante da Tua face, da Tua presença, as nossas vidas, as nossas causas e os nossos caminhos. Fala conosco, que possamos ouvir primeiro a Tua voz, meu Deus, e também te pedimos, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, ouve as nossas orações, as nossas súplicas e nos responde, ó Deus, da forma segundo a Tua vontade, segundo aquilo que é necessário para que possamos continuar vivendo debaixo da Tua vontade sobre a face dessa terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você, sem demora, uma palavra no livro de Apocalipse. Apocalipse que significa o final das coisas, final dos tempos. Capítulo 3 de Apocalipse. Deus tem uma palavra ao teu coração. Assim diz as Escrituras. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso diz a respeito do nosso Senhor Jesus. Ele tem todo o poder e toda a plenitude, tanto no céu, sobre a terra e também sobre a sua vida e todas as igrejas. Diz assim Jesus: eu conheço as tuas obras,
que tem famas de que está vivo, mas de fato está morto. Então, até aqui eu quero compartilhar com você um ponto muito importante que não pode passar despercebido de modo algum, né? Que é a exortação que Jesus faz da pessoa daquele que aparentemente diz que está vivo, né? Diz que tem obras, mas de fato está morto, né? Conheço as tuas obras. Olha, vou repetir. Conheço as tuas obras. Tens fama, né, de que está vivo, mas de fato está morto, né? Eu quero fazer uma referência nesse texto e levar você comigo a meditar em Mateus capítulo 23, versículo 27. Né? Mateus 23, 27 diz assim uma palavra da própria fala do nosso Senhor Jesus. Né? Ele declara uma palavra aos fariseus que estavam ali com ele, naquele momento da história. Ele diz assim: na verdade, vocês, né, têm aparência exterior de coisas belas, né? Fala sobre o sepulcro caiado, né? Vocês por fora têm uma aparência bonita, mas por dentro é como um sepulcro caiado, né? Por fora tem uma aparência bonita, mas por dentro é como um sepulcro. Ou seja, o sepulcro caiado, aqui relatando em Mateus capítulo 23, versículo 27, né? Sepulcro caiado faz referência a um túmulo revestido de mármore branco, né? Por fora é muito lindo, mas o sepulcro por dentro contém a podridão dos ossos e um cheiro imundo, né? Que é realmente das coisas que já não têm vida. Então Jesus ele faz essa referência ao declarar uma palavra aos fariseus naquele momento da história. Por fora vocês têm uma beleza assim extraordinária. Todo mundo que vê vocês na rua, olha e dizem assim: olha como que eles andam bem vestidos, homens e mulheres de oração, né? São os nossos líderes religiosos aqui presentes. Mas por dentro, os fariseus eram como sepulcros, né? Podres e imundos, cheiravam mal. O que tinha por dentro dos corações dos fariseus não agradavam de forma nenhuma ao nosso Deus. Então, o que Deus ele quer dizer neste momento, quando diz que você tem boas obras, mas de fato tem aparência de que está vivo, mas na verdade está morto. Escute essa palavra, né? Fala sobre o relacionamento com Deus, né? Fala sobre relacionamento com Deus, fala sobre comunhão com Deus, fala sobre vida espiritual com Deus. E na verdade, isso existe, né? Existe no dia de hoje. Muitos dizem que tem relacionamento com Deus, muitos dizem que que oram, né, e falam com Deus, mas na verdade não oram coisa nenhuma, não tem intimidade com o Senhor, não tem relacionamento com Deus. Muitos dizem que são cristãos, não estou dizendo na condição de evangélico, mas eu estou dizendo naquele que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas quando se depara com a situação contrária, no meio de pessoas que pensam diferente, né? Pessoas que talvez em algum momento estão zombando, né, do cristianismo e também de Cristo, pessoas que talvez fazem piadas,
né, relacionadas ao reino dos céus e também a Jesus. Então, quando você se depara com situações dessas, tem situações que pessoas compactuam com isso, né? Compactuam do engano, compactuam da mentira, compactuam da zombaria das coisas relacionadas e que discernem as coisas do reino de Deus, né? Como Salmos capítulo 1, né, menciona essa palavra que tem de fato pessoas que se assentam na roda dos escarnecedores e ficam ali, ficam na roda dos escarnecedores, zombam do reino de Deus, zombam da palavra de Deus, né? E na verdade deveria ser uma referência como cristão. Na verdade a pessoa deveria ser um exemplo de testemunhar a obra que Cristo fez na vida dela. E ali será luz no meio das trevas. Então, o que a palavra nos diz nessa madrugada? Que há de fato uma situação a qual Deus, ele conhece as obras e a vida de cada um. Nada passa despercebido diante dos olhos do nosso Deus, né? Tem aparência de que está vivo, mas na verdade, de fato, está morto e precisa do nosso Senhor Jesus. Continuando, diz assim, o segundo ponto que Jesus ele aborda nesse contexto de Apocalipse. Estamos lendo Apocalipse capítulo 3. Ser vigilante, ser alerta, se atenta, diz o Senhor. Fortalece o que ainda está prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade nas tuas obras diante da face do nosso Deus. Olha só que palavra, é palavra de correção, é uma palavra forte, mas é a verdade que o nosso Senhor está tratando conosco nessa madrugada, né? Fortalece o resto, o que está prestes a morrer. Então existe uma esperança diante do nosso Senhor Jesus a respeito de cada um de nós. Existe sim a fraqueza espiritual, existe o desânimo, mas o que Deus está falando nessa mensagem é as pessoas que têm renunciado à fé, né? Têm voltado, pessoas que estão retrocedendo, né, através da fé, estão voltando para a condição mundana, né? Deixando que o mundo e as concupiscências do mundo entram na sua vida e entram no seu coração, a ponto de renunciar ao cristianismo, renunciar à vontade do Senhor e renunciar à obra do nosso Senhor na sua vida, que é trazer a salvação, o arrependimento e a cura espiritual, né? Então Deus ele tem falado assim, não tem encontrado integridade, né, em tuas obras diante de Deus. Está falando de um grupo de pessoas que tem se colocado como cristão, se colocado como servos do Senhor, mas na verdade a palavra do Senhor diz que Jesus não tem encontrado integridade diante de Deus. E para fechar aqui, né, o terceiro ponto é que Deus ele diz assim: contudo, tendes na igreja de Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Pode dizer glória a Deus e aleluia? Essas caminharão comigo, de Jesus, vestidas de branco, porque são dignas. Glória a Deus. Então, diante de um mundo propenso para o pecado, diante de pessoas que são corrompidas pelas coisas do mundo, Jesus está dizendo aqui que ainda tem pessoas que não se contaminaram, glória a Deus. Tem igrejas que não se contaminaram, não se venderam, não se entregaram para a corrupção e também para o materialismo. Essas pessoas, essa igreja tem as suas vestes
vestes brancas, né? Diz a palavra do Senhor, e caminharão com Jesus. Aonde? Na eternidade. Aonde? Né? Diante de Jesus na eternidade, na nova Jerusalém, a qual Deus tem preparado para mim e para você que acredita. Né? Vestidas de branco porque são dignas. Dignas do quê? Reconhecer o nome do Senhor Jesus na terra, não negaram o nome dele diante das pessoas e deram bom testemunhos de Cristo. São dignas. Vou repetir. Reconheceram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Não renunciou o nome de Jesus diante das pessoas e também não renunciou o nome de Jesus diante das pessoas e também deu bom testemunho de Cristo diante das pessoas, né? Assim diz Jesus, ao que vencer será trajado de branco e de modo algum apagarei o teu nome do livro da vida. Glória a Deus. Ao contrário, reconhecerei de Jesus o teu nome na presença do meu Pai e também dos meus anjos, né? Aquele que tem ouvido compreende o que o Espírito revela às igrejas. Então Jesus está dizendo aqui que jamais apagará o teu nome do livro da vida e também reconhecerá diante de Deus o seu nome e também entre os anjos, né? Fala sobre reconhecimento. Então, do mesmo modo que talvez essa igreja aqui de Sardes não reconhecia a Cristo, né? Do mesmo modo que há pessoas que dizem ser servos do Senhor, ser cristãos, mas não reconhecem a Cristo diante dos homens, né? Jesus está dizendo aqui, ao que reconhecer será chamado digno, glória a Deus. E eu reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai, que é Deus, e também dos teus anjos. Aqui eu quero fazer uma referência, para finalizar, Mateus capítulo 25, verso 12. A gente já leu essa mensagem, a gente já meditou nessa palavra há um tempo atrás sobre as virgens vigilantes, as virgens prudentes, né? E Jesus ele fala das imprudentes, daquelas que não guardaram o seu azeite, aquelas que não guardaram o seu relacionamento com Deus, aquelas que não guardaram a sua vida espiritual, né? Jesus ele menciona assim no verso 12 do capítulo 25 de Mateus. Eu vos afirmo, né, que eu não vos conheço, né? As virgens que não foram prudentes, quando se fechou a porta, que queriam entrar no reino dos céus. E começaram a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E Jesus ele disse, eu vos afirmo, com toda a certeza, eu não as conheço. Olha só, é forte, mas é verdadeiro, né? E diz assim, vigiai, pois não sabeis o dia, nem tampouco a hora que o Filho do Homem virá sobre a face da terra. Então há essa condição no dia de hoje. Muitos vivem como que se Jesus não iria voltar. Muitos estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer modo, né? Dando mais atenção às correrias do dia, né? Dando mais atenção aos bens materiais, vivendo um cristianismo de materialismo e de prosperidade e de vida financeira, né? Dando mais prioridade a essas coisas que a sua vida espiritual, que é a coisa mais importante que você tem. A sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus é algo inegociável, é algo que você não deve negociar por nada na face dessa terra, né? Por nada, por riqueza alguma, você deve negociar a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus e o seu relacionamento com Deus. Isso é inegociável diante da face do Senhor. Amém? Fique aqui essa palavra, que Deus te abençoe. Tenho certeza que vai
gerar um fruto de crescimento na sua vida espiritual. Eu quero interceder com você e pedir para que Deus ele manifeste também a sua obra na nossa vida. Amém? Se assim você pode, feche os teus olhos, como a gente tem feito sempre. Eu vou levantar as minhas mãos como um ato profético e declarar as bênçãos espirituais do Senhor sobre a sua vida. Se você acredita, toma posse dessa palavra e dessa intercessão, porque tenho certeza que o Espírito Santo há de visitar o seu lar. Amém? Pai de glória, Deus de eternidade, segundo a tua palavra, Senhor, eu oro e intercedo por essa casa, por essa família e por essa vida. Eu declaro, meu Pai querido, uma palavra de vida. Aonde há morte, Senhor, aonde, Senhor, meu Deus, não há vida, eu declaro, Senhor, entra, Senhor, com teu Espírito Santo, com a manifestação da tua glória. Retira todo o lixo, toda a sujeira. Retira tudo aquilo que está imundo, Senhor, e purifica, Pai, todas as vestes sujas pelo pecado. Eu declaro, Senhor, meu Deus, purifica com teu sangue, Pai, aonde há um coração arrependido, Senhor, segundo a tua palavra, meu Deus, que foi ministrada. Eu te peço, entra com providência, entra com misericórdia, Pai. Fortaleça o que ainda resta, Senhor, na vida dessa pessoa. Eu sei que ela está fraca, desanimada, mas segundo o poder do teu Espírito, como foi mencionado, a ti pertence o 7 Espírito. A plenitude do poder do Espírito Santo está sobre a tua direção. Deus, visita este lar, manifesta a tua glória, aviva essa vida espiritual e derrama, Senhor, da tua Shekinah neste momento sobre essa vida, sobre essa casa. Seja cheia do Espírito Santo, seja manifestada a graça do nosso Senhor sobre a sua vida, sobre a tua casa. Não retroceda, não volte para trás. Siga o caminho do bom combate ao qual Deus estabeleceu sobre a sua vida. Siga os desígnios do Senhor, ao qual Ele propôs para o seu coração e para a sua vida. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ele segura nas tuas mãos nessa madrugada e te diz, não temas, eu sou contigo. Aleluias, glória a Deus. Não temas que eu sou contigo. Aleluias. Tu estás fraco, desanimado, diz o Senhor, mas é eu que seguro nas tuas mãos e te faço caminhar. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Você não consegue sozinho, mas sou eu que abro o mar, aleluia, na tua frente e te faço passar, diz o Senhor. O que Ele precisa de você é que você coloque o seu coração diante do altar. Aleluias. Um coração quebrantado, humilde e sincero. Diz o Senhor que é um sacrifício vivo diante do nosso Deus. Pai, manifesta a tua glória, Senhor, e restaura essa vida por completa. Visita, Espírito Santo de Deus. Pai, eu declaro uma palavra, Senhor. Eu profetizo, Senhor, meu Deus, com a passagem do livro, Senhor, de Ezequiel, capítulo 37, Senhor. Ao vale de ossos secos, Senhor, meu Pai, ao lugar que não tem vida, que nessa madrugada o Senhor faça um reboliço, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, meu Pai, possam sentir, meu Deus, o tremer do Teu poder sobre a vida dela e que a vida espiritual dela seja transformada, restaurada pela Tua honra e por Tua glória, em nome de Jesus. É o que eu oro e apresento diante de Ti nessa manhã. Muito obrigado pela Tua companhia, pela Tua participação. Como já foi mencionado, esse foi o 10º dia da nossa campanha, do nosso propósito de oração. Eu tenho certeza que Deus tem lhe abençoado. Que Deus lhe abençoe, um ótimo dia e até o próximo dia da nossa campanha. Tá? Deus te abençoe.